Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao Programação Nacional ao vivo, diretamente dos estúdios aqui da Rede Século XXI. Bom, nosso tema de hoje, gente, é campanha da fraternidade. Nós vamos conversar aqui com o padre Marcel Gustavo Alvarenga, que é coordenador da equipe arquidiocesana aqui de Campinas da campanha da fraternidade, não é isso, padre? Exatamente. Obrigado pela sua presença, padre. Eu que agradeço o convite e desejo uma boa noite a todos os telespectadores daqui da Século XXI. Que bom. Olha, a campanha da fraternidade deste ano 2018 é fraternidade e superação da violência, né, gente? Infelizmente, é o que a gente muito tem visto nesse país, e não só no país, tá? Fora do país também, nós temos visto muita violência. Infelizmente, eu acho que tem hora, padre, que a gente está vendo que a humanidade está perdendo a mão, ou a razão de viver, né? A sensação que a gente está tendo é essa daí, porque parece que por motivos banais ou por qualquer motivo, a violência é o que resolve todos os problemas, né? Isso é uma coisa bem difícil que a gente tem visto. Bom, você pode participar com a gente, já vai mandando sua pergunta, 0800 777 0021, ok? Ou 0 operadora 19 3871 9620. Já vai mandando aí sua pergunta para nós, o padre está aqui, nós vamos tirar todas as suas dúvidas e vamos debater este assunto. Padre, antes da gente conversar aqui, começar o nosso bate-papo, eu quero fazer o seguinte, eu vou chamar aqui então um VT, né? Um VT que foi o lançamento oficial da campanha da fraternidade, a abertura oficial, aconteceu ontem, né? Ocorreu ontem lá em Brasília, com Dom Leonardo Steiner, que apresentou as motivações para a escolha do tema deste ano. Então, primeiro a gente vai conferir o VT. Vamos lá. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil há mais tempo vem se preocupando com essa realidade. Nós já havíamos incentivado um ano da paz, que teve pouca repercussão. Mas, diante do aumento e do crescimento da violência no Brasil, os bispos do Conselho Pastoral acharam por bem refletir a questão ou a realidade da violência. Mas não apenas a violência, mas buscarmos caminhos de superação da violência, dali o tema Fraternidade e Superação da Violência. A partir de um texto da Sagrada Escritura, lembrando que, como pessoas humanas, somos todos irmãos e irmãs. A realidade humana, ela nos faz ser irmão. Não falo aqui teologicamente, eu falo antropologicamente. Nós temos o mesmo sangue, nós temos a mesma carne, nós temos o mesmo modo. E esse modo da convivência é que está difícil. É por isso que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil propõe para essa quaresma refletirmos essa realidade difícil, mas também, como o tempo da quaresma é tempo de conversão, nós buscarmos também superar essa realidade. Bom, vocês puderam ouvir aí, né, a voz do Dom Leonardo Steiner, que é presidente da CNBB e que fez essa abertura oficial ontem em Brasília. A gente transmitiu, aliás, todas as emissoras de cunho católico transmitiram essa abertura oficialmente. Depois a gente vai colocar também a ministra, né, que esteve lá também, do Supremo Tribunal Federal, que esteve lá. Enfim, bom, padre, por que a escolha, então, dessa campanha? Vamos aprofundar um pouco esse assunto. A gente está vivendo uma violência enorme, como eu estava dizendo antes, né? Sim. Quando nós falamos que a violência está em todo canto, e realmente acaba se tornando meio que, como a gente costuma dizer no popular, meio que carne de vaca. A gente não tem o que conversar uns com os outros, a gente puxa assunto falando da violência. Você viu quem mataram? Você viu que entraram na casa de fulano? Nós vamos puxando o assunto falando de violência. E aqui no Brasil isso está tomando uma dimensão enorme. Só no ano de 2014 foram mais de 59.600 assassinatos. Isso os números oficiais, aqueles que, lógico, a pessoa morreu, teve todo o processo policial, o inquérito por cima, né? Sem contar os casos de assassinato que simplesmente dão um sumiço com o corpo, né? E aí fica sem uma averiguação. Então, se a gente coloca em números oficiais 59.600, a gente pode dizer praticamente 60 mil assassinatos em um ano, e isso no Brasil. É muita coisa, né? Se a gente for colocar que a população do Brasil é 3% da população mundial e que o Brasil responde a 13% dos assassinatos do mundo, né? Então nós temos, é muita coisa, é 4 vezes o percentual, né? A taxa de população é 4 vezes maior a taxa de assassinatos, de violência no Brasil.
E aí, o documento, o texto base da campanha desse ano vai, na parte do ver, de ver o problema como está, a gente percebe que da violência surge a insegurança. Aconteceu com o outro, será que vai acontecer comigo também? Vão invadir a minha casa? Vão me sequestrar? Vão me roubar? E diante da segurança pública, que está cada vez mais inadequada, não consegue responder aos anseios da população, nós vamos para os meios privados de segurança. Então, a gente sobe o muro de casa, coloca cerca elétrica, arame farpado, aquele outro que é cheio de serpentina, para enroscar na pessoa que tenta roubar a casa, né? A gente coloca câmeras de segurança, ou então nós moramos dentro de um condomínio, e aí para entrar no condomínio tem toda aquela burocracia. Por conseguinte, nós ficamos cada vez mais isolados. 20, 30 anos atrás, a gente saía na rua, todo mundo mais ou menos se conhecia, dizia bom dia mais ou menos uns para os outros, sabia quem era o vizinho da esquerda, da direita, da frente. Hoje em dia não se tem mais isso. Hoje em dia, o comum é que não se conheça mais quem mora por perto. O comum é que se eu estiver andando na rua e tiver uma moto ou um carro passando, será que é bandido? Será que é alguém tentando me matar? É alguém tentando fazer mal? Então, nós vamos nos considerando como suspeitos e perdemos justamente aquilo que o bispo, né, Dom Luciano, estava comentando com a gente, né, a questão de que somos todos irmãos, que nós somos filhos do mesmo Pai, que nós devemos querer bem uns aos outros. Inclusive, a violência ela chega a um nível, né, padre, que a gente está ficando doente, né? Nossa. Gerando doenças nas pessoas. Sim, sim. Né? De síndrome de pânico, claro. Medo, insegurança de sair. Quantas pessoas estão com problemas seríssimos em relação a isso? Porque ou já sofreu uma violência física propriamente dita, de um assalto, de algo que perdeu um ente querido num assalto e coisas desse tipo, né? É complicado porque aí, quando a gente pensa em violência, geralmente a ideia é da violência do tiro, ou da facada, ou de um tapa, um estrangulamento. Mas tem muitos outros tipos de violência. A violência racial, né? O racismo, as formas de violência moral, de se considerar o outro menor ou menos importante ou menos digno. E aí o próprio documento da campanha vai ressaltar alguns tipos de violência que acontecem demais no Brasil. Então, entre o racismo, a violência contra a mulher, violência doméstica, a exploração sexual, tráfico humano, a violência relacionada com o narcotráfico, violência relacionada com religião, de um lado a religião que se torna vítima da violência e de outro discursos religiosos que promovem ações violentas, incitam a violência. E aí, o que eu estou dizendo nas palestras onde eu estou passando, né? Esse tipo de violência, quem nunca cometeu, dê a primeira buzinada. Violência no trânsito. Quantas vezes nós perdemos a paciência porque alguém nos fechou, ou porque alguém atravessou na nossa frente. Então, a violência está em todos os lugares e está nos transformando em neuróticos. Ficamos com medo de tudo que está acontecendo ao nosso redor, ficamos desconfiados uns dos outros. Né? É muito complicado. Agora, o senhor falou essa questão dos negros e tudo mais, essa violência. Eu quero chamar aqui um VT, que é do Dr. Carlos Moura, presidente da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Ele destaca a violência que os jovens negros sofrem constantemente no Brasil e traz dados alarmantes. Vamos conferir. O Atlas da Violência de 2017 indica que negros e jovens são as maiores vítimas de homicídios no país. E, de acordo com o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a população negra, jovem e de baixa renda, de baixa escolaridade, continua totalizando a maior parte das vítimas de homicídio no país. A população negra corresponde à maioria dos 10% dos indivíduos com mais chances de homicídio. Segundo o Índice de Vulnerabilidade Juvenil, a Violência e Desigualdade e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública acrescentam um indicador de violência de jovens, um outro indicador
de desigualdade racial. Constatou-se que os jovens negros entre 12 e 29 anos estavam mais vulneráveis ao homicídio do que brancos na mesma faixa etária. Bom, tá aí os dados, né, que o doutor Carlos Moura nos passou. E só complementando, padre, aqui, olha, uma pesquisa feita pelo Núcleo de Estudos de Violência da USP entre os dias 21 e 27 de agosto de 2017, detectou estes números aqui. São 1.195 mortes violentas, 89% delas homens, 2/3 são negros, 33% entre 18 a 25 anos. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso. Essa questão que acaba sendo também reflexo de, como a gente dizia, a violência que não é simplesmente essa violência física, mas ela é reflexo de uma violência social, de uma violência que está meio que nas bases de tudo aquilo que nós conhecemos. Então, se a gente for pegar a população carcerária do Brasil, a grande maioria de pessoas negras e de jovens também. Então, são os negros, os jovens, as maiores vítimas e também, de certa forma, os considerados os culpados. Nem sempre são realmente eles os culpados. Então, o que está em jogo aí é podemos assim dizer, uma violência social. Quando a gente fala de segurança pública, não é simplesmente aumentar o policiamento, ou aumentar o número de cadeias, ou aumentar o número de presidiários. Isso não resolve. Segurança pública, de um lado, é aumentar o índice, a consciência de que nós somos cidadãos, que nós temos direitos e deveres e todos somos responsáveis uns pelos outros. E para nós, cristãos, mais do que a cidadania, é a questão da solidariedade, de nós vermos que não existe alguma coisa alheia a nós que nos dá a dignidade humana, aliás, a nossa dignidade. Ela vem pelo simples fato de sermos humanos. E quando nós reconhecemos que somos todos humanos e temos a mesma dignidade que vem do fato de sermos filhos e filhas de Deus, aí a gente vai começar a entender que essa ideia de, porque esse é mais rico, o outro é mais pobre, esse é dessa etnia, o outro é de outra, esse é criança, o outro é idoso, isso não faz tanta diferença. Como o próprio Paulo dizia, não existe mais homem, mulher, escravo, livre, somos todos um só em Cristo. E é isso que nós precisamos aprender, porque senão vai continuar acontecendo isso. Nós criminalizando alguns por coisas externas, a cor da pele ou a faixa etária, enquanto outros que têm uma culpabilidade talvez assim maior, acabam passando despercebidos porque estão nas microfísicas do poder, como diria Foucault. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo, padre, e você vai ligando e participando com a gente, ok? Faça aqui como o José Alexandro Custódio, lá de Cascavel, Ceará. Ele já está mandando aqui uma pergunta para nós que eu vou fazer no próximo bloco. A gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já. Enquanto isso, vai mandando aí a sua pergunta para nós aqui, ok? Voltamos já.